duas meninas brincando, uma jovem adolescente problemática e um segredo mortal. Todos esses elementos estão ligados em um caso que até hoje é frequentemente considerado como um dos mais perturbadores e chocantes. E aí, Evil Crew? Hoje estamos explorando o caso infame de Alyssa Bustamante. Agora, vamos começar. A partir do momento em que Alyssa Bustamante nasceu de seus pais adolescentes em janeiro de 1994, ela foi apresentada ao mundo de provações e tribulações sem fim. Sua mãe, Michelle, que tinha apenas 15 anos quando Alyssa nasceu, foi conhecida por ter dificuldades em criar sua filha e foi descrita por fontes de notícias como uma mãe nada perfeita. Alguns documentos judiciais relatam que Michelle tinha um histórico de condenações prévias por dirigir bêbada e porte de maconha. O pai de Alyssa, César, também foi acusado de ter problemas com dependência química e os registros policiais mostram que ele acabou sendo condenado por agressão e foi condenado a cumprir 3 penas simultâneas na prisão. Quando Alyssa ainda era muito jovem, a família se mudava com frequência entre a Califórnia e Missouri. Quando Alyssa era criança, teve 2 pais adolescentes que não pareciam estar prontos para criar uma filha. E logo, ela começou a desenvolver um comportamento questionável. No entanto, esse comportamento só iria piorar cada vez mais, depois de que ela e seus irmãos menores foram acolhidos pelos avós, quando Alyssa tinha cerca de 8 anos. Na verdade, seus avós acabaram conseguindo a custódia legal dos 4 netos. Os avós queriam criar eles com mais estabilidade e os levaram para uma pequena e pitoresca cidade de St. Martins, Missouri, que tinha uma população de pouco mais de 1.000 habitantes na época. Na pequena cidade, bem do lado de Jefferson City, todo mundo conhecia quase todo mundo. Alyssa não se ajustou imediatamente. Na verdade, foi difícil para ela se acostumar a viver com seus avós, e ela supostamente lutava contra a depressão e ocasionalmente se autoflagelava. Quando Alyssa se tornou uma adolescente e começou a frequentar a escola secundária da cidade de Jefferson, ela começou a desenvolver uma personalidade um tanto estranha. Ela geralmente tinha mechas de cabelo cobrindo os olhos devido à franja lateral, usava muita maquiagem nos olhos e pintava as unhas de preto. Isso contrastava com as outras jovens com que ela interagia, especialmente na igreja que frequentava regularmente, onde era conhecida por participar de várias atividades juvenis diferentes. Embora a maioria das pessoas simplesmente pudessem ver uma garota com um estilo diferente, Alyssa estava longe de ser uma adolescente típica, pois, no fundo, ela estava agitada, com angústia e depressão. Esse lado sombrio e problemático da jovem adolescente se mostrava de maneiras perturbadoras e, na maioria das vezes, acontecia em sua casa. Fontes online citam que o humor de Alyssa costumava flutuar e que ela havia desenvolvido o hábito de tirar fotos questionáveis de si mesma. Isso incluía selfies em que seu batom estava manchado para parecer com sangue e outro em que seus dedos imitavam uma arma apontando para sua cabeça. Esse lado de Alyssa só parecia crescer com o passar do tempo, e as coisas pioraram continuamente ao longo do tempo, culminando finalmente no fatídico final de semana do Dia do Trabalhador, em 2007. Alyssa foi levada rapidamente para o hospital depois de esculpir a palavra ódio em seu braço e tentar tirar a própria vida com uma overdose de Tylenol. Depois do susto, seus avós sabiam que precisavam encontrar ajuda para Alyssa antes que as coisas piorassem. Os avós de Alyssa tentaram incessantemente encontrar alguma ajuda, levando-a a vários conselheiros e terapeutas. Logo após o incidente, Alyssa foi prescrita Prozac, um antidepressivo. Apesar de seus melhores esforços, Alyssa continuou por um caminho escuro, que acabaria por levar a um terrível incidente. Enquanto isso, Elizabeth Olten, a vizinha de 9 anos de Alyssa, era vista como o completo oposto. Ela foi descrita por sua mãe como uma menina adorável, que amava os gatinhos e a cor de rosa. No dia 21 de outubro de 2009, Elizabeth Olten estava em casa ensaiando para uma peça da escola,
Sua mãe, Patricia Price, também conhecida como Patty, estava se preparando para o jantar quando ouviu alguém bater na porta. Era uma amiga da Elizabeth, Emma, de 6 anos, que morava do outro lado da floresta. Ela havia se aproximado para ver se Elizabeth poderia brincar com ela. Elizabeth, como qualquer criança faria, implorou para ir brincar por alguns minutos. Relutante, Patty disse que estava ok, mas que ela deveria voltar a casa em 1 hora, às 6 horas em ponto. Por causa que Elizabeth tinha medo da escuridão, Patty estava bastante confiante de que sua filha estaria de volta em breve. Empolgadas, as 2 amigas saíram pela porta e tomaram ar fresco. Patty não sabia que uma brincadeira inocente logo se transformaria em um pesadelo. Quando finalmente as 18 horas chegaram, Elizabeth ainda não havia retornado e Patty teve uma terrível premonição. Imediatamente, Patty ligou para sua vizinha, esperando ouvir que Elizabeth ainda estava brincando com Emma. Infelizmente, esse não foi o caso. Na verdade, Patty ficou horrorizada ao ouvir de seus vizinhos que Elizabeth nunca tinha chegado em sua casa. Depois de chamar a polícia, Patty foi até a casa dos vizinhos para se certificar de que Elizabeth não estava em algum lugar da propriedade. Para sua consternação, Elizabeth não estava em lugar nenhum. A polícia iniciou uma busca em rede e centenas de pessoas da comunidade juntaram-se para tentar encontrar a Elizabeth desaparecida. Durante a busca, os investigadores rastrearam o celular de Elizabeth, que dizia estar localizado em algum lugar da floresta, e direcionaram a busca para essa área. Alguns voluntários encontraram algo um tanto peculiar na floresta, o que parecia ser um túmulo vazio. Mesmo assim, não havia sinal da jovem. O FBI rapidamente se envolveu e eles logo questionaram a Emma. De acordo com os documentos do julgamento, ela disse aos investigadores que havia brincado por um tempo e que depois Elizabeth havia voltado para casa. No entanto, Emma, logo após de brincar com Elizabeth, caiu em um arbusto cheio de espinhos e começou a chorar, antes de gritar: "Alyssa, venha me ajudar." Acontece que Alyssa Bustamante era meia-irmã de Emma, e Alyssa estava na área quando as 2 meninas estavam brincando. Alyssa, que tinha apenas 15 anos na época, foi questionada para ver se ela sabia algo importante sobre o desaparecimento de Elizabeth. Alyssa lamentou não ter ideia de onde a menina desaparecida estava. A polícia observou que Alyssa estava em calma e cooperativa e decidiu que, naquele momento, não havia motivo para suspeitar dela. No entanto, isso logo tomaria um giro dramático. Eventualmente, os investigadores a levaram para a área do túmulo vazio. Lá, o sargento Rice e sua equipe forense estavam processando a área, e enquanto Alyssa se aproximava, Rice a ouviu dizer algo estranho. Alyssa disse que ela mesma havia cavado o buraco, mas garantiu que não havia nada de sinistro por trás dele. Em vez disso, quando Rice perguntou por quê, ela respondeu que apenas gostava de cavar buracos e que ocasionalmente colocava animais mortos neles. Embora Alyssa fizesse parecer que o túmulo não era nada com o que se preocupar, o sargento Rice achou sua explicação suspeita. Enquanto os agentes do FBI vasculhavam a casa de Bustamante em busca de qualquer sinal ou pista, um agente particular investigou o quarto de Alyssa. O que foi encontrado pelo oficial foi mais do que perturbador. Foi uma evidência crucial. Comparado com o resto da casa, o quarto de Alyssa era escuro e sombrio, com inscrições nas paredes. Embora algumas das notas em suas paredes tenham sido escritas com caneta, outras foram descritas pela polícia como aparentando ter sido escritas com sangue. Junto com as escritas estranhas e os cartões postais enviados pelo seu pai dessa prisão, os investigadores descobriram um desenho arrepiante. Após uma inspeção mais aprofundada, descobriu-se que era um desenho da meia-irmã de Alyssa, Emma, como estava intitulado no papel. No entanto, em uma reviravolta perturbadora, Emma havia sido desenhada com cortes na cabeça e nos braços. Enquanto a polícia continuava pelo quarto dos horrores, eles ainda não haviam encontrado nada que pudesse estar relacionado ao desaparecimento de Elizabeth, isto é, até que encontraram um diário escrito por Alyssa.
O diário, embora não fosse nem um pouco inocente, no início não tinha nada de substancial em relação a Elizabeth. A polícia folheou as páginas, descobrindo onde Alice havia escrito anteriormente sobre incendiar uma casa e matar seus ocupantes. A polícia presumiu que ela se referia à casa dos avós. Os investigadores abriram uma página com a data de 21 de outubro de 2009, o dia em que Elizabeth havia desaparecido. O texto estava estranhamente rabiscado em tinta azul, e a única coisa que eles conseguiram decifrar corretamente na hora foi a última frase, que dizia: "Tenho que ir à igreja agora, LOL." Os investigadores tomaram o diário como evidência potencial, com a intenção de tentar decifrar o resto do trecho mais tarde. Quando eles finalmente usaram luz preta para ler o que estava rabiscado sob a tinta azul, eles tiveram um vislumbre de algo incrivelmente perturbador. As duas palavras, corte e garganta. Também foi logo descoberto que, no mesmo dia do desaparecimento de Elizabeth, Alice havia tirado um dia de folga da escola. Sua primeira ausência injustificada, o que aumentou ainda mais as suspeitas em torno da garota de 15 anos. Alice foi chamada para falar com a polícia sobre o que eles haviam descoberto. O sargento Rice levou seu diário para a sala de interrogatório com Alice e sua avó, mas não revelou à jovem de 15 anos que ele o tinha. Depois de algumas perguntas, o sargento Rice informou-a de que ele tinha seu diário e contou para ela que tinha lido o último trecho. No início, Alice tentou dizer que ela de fato tinha ido para a floresta com Elizabeth, mas que ela não a matou. Em vez disso, ela afirmou que Elizabeth tinha batido a cabeça e morreu imediatamente. Até esse ponto, os investigadores tinham esperança de que a jovem pudesse ser encontrada com vida. Rice não acreditou na história de Alice nem por um segundo. Depois de esclarecer que a verdadeira causa da morte seria revelada na autópsia, ele perguntou a ela, com firmeza, "Sua garganta foi cortada?" Ao que Alice respondeu, "Sim." A avó de Alice imediatamente começou a chorar após esta revelação chocante e rapidamente deixou a sala do interrogatório. Alice então admitiu, em detalhes, os atos horríveis que cometeu naquele dia trágico. Alice tinha instruído a sua meia-irmã menor, Emma, para ir buscar a Elizabeth e pedir-lhe de brincasse com ela. Claro, a intenção de Alice estava longe de simplesmente deixar as duas garotas se divertirem. Sua trama sinistra se desenrolou a partir daí, quando ela disse a Emma que voltasse para casa depois que ela trouxera Elizabeth para ela. Foi então que ela a conduziu para a floresta. No relatório policial, Rice citou Alice dizendo a Elizabeth, de 9 anos, "Eu tenho algo realmente legal para te mostrar. É um pouco mais adiante aqui." Então, Alice levou a Elizabeth para onde ela já havia cavado uma sepultura bem dentro da floresta. Quando finalmente chegaram, Alice começou a estrangular Elizabeth. Mas não acabou aí. Alice então a esfaqueou no peito várias vezes e cortou sua garganta. Ela começou a enterrá-la em uma das duas sepulturas que havia cavado e voltou para casa, como se nada tivesse acontecido. Alice, que era apenas uma criança, tinha acabado violentamente com a vida de outra criança da forma mais brutal possível. Após a horrível confissão de Alice, ela levou os investigadores até o corpo de Elizabeth, escondido na floresta. Elizabeth, coberta de lama e folhas, foi encontrada parcialmente enterrada a poucos centímetros do solo. Uma visão triste e horripilante. Após a autópsia, foi revelado que Elizabeth morreu da maneira exata que Alice havia descrito para Rice, de 8 facadas no peito. Eventualmente, os investigadores foram capazes de usar a luz preta para descobrir o resto da entrada doente de Alice. Dizia: "Eu acabei de matar uma pessoa. Eu estrangulei ela e cortei sua garganta, e agora ela está morta. Eu não sei como me sentir no momento. Foi incrível. Assim que você supera o sentimento de, oh meu Deus, como é que eu fiz isso? É muito agradável. Estou um pouco nervoso e trêmulo agora. Ok, eu tenho que ir à igreja agora, LOL." Embora a entrada em si seja perturbadora o suficiente,
À medida que a investigação continuou, mais detalhes inacreditáveis foram descobertos. A polícia encontrou evidências de que Alyssa tinha falado para um amigo que ela se perguntava como seria matar alguém. No YouTube de Alyssa, ela listou seus hobbies, incluindo matar pessoas. Da mesma forma, um trecho do diário escrito uma semana antes da morte de Elizabeth dizia: "Se eu não falar sobre isso, vou guardar tudo, e quando eu estourar, alguém vai morrer." Quando a polícia perguntou por que ela havia matado Elizabeth, Alyssa explicou assustadoramente que ela só queria saber como se sentia matar alguém. Algumas teorias especulam que Elizabeth não tinha sido seu alvo original. Em vez disso, acredita-se que ela inicialmente queria matar seus 2 irmãos, o que explicaria por que ela havia cavado 2 sepulturas. Assombrosamente, depois de cavar as sepulturas, ela foi para a escola e viveu sua vida como de costume, embora em segredo estivesse fazendo planos para matar alguém. Um vídeo perturbador que Alyssa compartilhou em seu canal do YouTube é frequentemente apontado como evidência para a teoria que especula que ela inicialmente tinha como alvos seus 2 irmãos. No vídeo, ela convence seus irmãos a tocar em uma cerca elétrica. Antes de mostrar seus irmãos tocando a cerca, um título de texto aparece dizendo: "É aqui que fica bom. Podemos ver meus irmãos se machucando." No dia 30 de janeiro de 2012, o julgamento de Alyssa começou. Ela foi julgada como adulta e considerada culpada de assassinato em 2º grau e ação criminal armada. No entanto, a confissão de Alyssa foi então suprimida e a sua equipe de defesa recebeu uma oferta, que eles aceitaram. Alyssa acabou sendo condenada por assassinato de 2º grau e sentenciada à prisão perpétua, com chance de liberdade condicional. Ela também teve um acréscimo de 30 anos por causa da acusação de ação criminal armada. Isso significava que Alyssa cumpriria um pouco mais de 35 anos na prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional. Não é preciso dizer que isso aborreceu a família de Elizabeth, bem como grande parte do público. O pai de Elizabeth, que estava na prisão por uma condenação estadual por drogas no momento do assassinato, havia implorado em uma carta enviada ao tribunal para que Alyssa recebesse a sentença máxima antes dela ter sido condenada. Para o pai de Elizabeth, não parecia justo que, embora Elizabeth não tivesse nenhuma chance de viver sua vida, Alyssa possivelmente pudesse ter a chance de viver a sua depois de cumprir pena na prisão. Alyssa fez uma declaração durante sua sentença enquanto a família Olten estava sentada com o rosto impassível nas proximidades. Ela disse: "Não consigo entender o que vocês estão passando. Sinto muito por isso. Se eu pudesse dar a minha vida para trazê-la de volta, eu o faria. E sinto muito." Compreensivelmente, a família Olten não estava nem perto de aceitar o pedido de desculpas da adolescente assassina. Desde o julgamento, a mãe de Elizabeth, Patty, apresentou um processo de homicídio culposo contra Alyssa, que exige que ela pague a ela mais de $5 milhões. Em 2021, Alyssa Bustamante tem várias pessoas que a apoiam, principalmente online. Em alguns fóruns online, algumas pessoas comentaram que a amam, enquanto outras dizem que adorariam ser seus amigos. Muitas dessas pessoas acreditam que Alyssa, que agora tem cerca de 27 anos, ainda pode ter uma chance de mudar sua vida. E alguns até acham que ela deveria ser libertada da prisão. Há uma teoria interessante e popular em torno de Alyssa e seu uso de antidepressivos como um fator potencial em seu crime. Na verdade, essa teoria surgiu durante seu julgamento. No momento da morte de Elizabeth, Alyssa estava tomando Prozac, e sua dosagem havia aumentado consideravelmente apenas algumas semanas antes de ela cometer o crime. Antidepressivos são conhecidos por terem alguns efeitos colaterais terríveis, mas o Prozac, supostamente, está em um nível completamente diferente. De acordo com o site LiveScience.com, o Prozac é mais comumente associado à agressão e conhecido por aumentar o comportamento violento em 10,9 vezes. Este fato levou alguns a especular que um antidepressivo poderia possivelmente ter desempenhado um papel no comportamento de Alyssa. De acordo com o The Guardian,
Os jovens que tomam antidepressivos como Prozac ou Seroxac têm uma probabilidade significativamente maior de cometer crimes violentos quando tomam a medicação, o que apoia essa teoria. No entanto, continua, mas tomar doses maiores dos medicamentos parece reduzir esse risco, dizem os cientistas. Essa informação adicional parece desacreditar a teoria, já que sua dosagem havia de fato aumentado. E no entanto, o The Guardian também cita que em um estudo que analisa as taxas de crimes e as pessoas que recebem drogas prescritas como Prozac e Seroxac, se descobriu que pessoas em grupos de idades mais jovens, de 15 a 24 anos, têm uma chance muito maior de cometer atos violentos e crimes durante o uso da medicação, até um 43%. Mesmo tomando em conta essas estatísticas, o Dr. Anthony Rothschild, a principal testemunha da acusação no julgamento de Alyssa, no segundo dia da audiência de condenação, negou essa teoria veementemente, dizendo: "Não há evidências confiáveis na literatura médica e científica de que o Prozac leve as pessoas a cometerem assassinato." Embora seja interessante considerar essas teorias, o fato ainda é que, de qualquer maneira, o assassinato de Elizabeth Olsen foi cometido por Alyssa Bustamante. Não importa as opiniões sobre as alegadas razões por trás do assassinato, a família de Elizabeth ainda deve suportar a dor de saber que eles nunca verão a garotinha feliz, novamente, por causa das escolhas sombrias de Alyssa. A doce Elizabeth, que só queria ir brincar lá fora antes do jantar, não teve a chance de voltar para casa. Pari comentou que odeia Alyssa e também declarou entre lágrimas: "Muito se perdeu nas mãos daquele monstro. Elizabeth foi condenada à morte e nós à prisão perpétua."